Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia. Hoje já é... Meu Deus, o tempo está passando muito rápido, não é? Hoje já é 23 de junho. Entramos há alguns dias no inverno. Vocês aí do sul estão sentindo a chegada do inverno? Aqui em São Paulo ainda está quente. E vocês, de toda parte desse grande mundo chamado planeta Terra? Cada local tem as suas características, não é? Nós aqui no Brasil estamos no inverno. Mas é interessante que mesmo aqui no Brasil, estando no inverno, se você está no Nordeste, como falou a Inês Cerejo, no Nordeste só tem uma temperatura, calor, não é mesmo? Isso é o nosso país, esse é o nosso mundo, graças a Deus. O programa Madrugada com Deus, ele tem início com o único propósito de auxiliar para que você descubra em você mesmo a força adormecida. Sabe, nós acabamos ficando dependente dos outros, não é? Ficamos dependente de um médico, de um instrutor, de um psicólogo. Estamos sempre dependendo uns dos outros. Isso não é ruim. Não é ruim por quê? Porque com essa dependência de um psicólogo, você ali interage com ele, ele te ajuda, de um médico, de um professor, enfim, tantas profissões com qual você depende, e você tendo a sua, outras pessoas dependerão de você. Então isso cria no ser humano a interação onde um vai, com sua experiência, com seu conhecimento, ajudar o outro. E receber do outro o conhecimento e a experiência que ele tem. Isso é importante. Porém, é necessário que busquemos a liberdade, não é? Olha, Jesus, ele foi anunciado pelos antigos profetas como o libertador, o Messias libertador, que viria libertar o seu povo. Então, o que Jesus veio nos libertar? De uma escravidão? Pois na época, sim, na época existia muitas escravidões, não é? E existia aquele que dizia que era o povo prometido, né? O povo eleito do Senhor. Mas gente, nós somos todos filhos de Deus. Para Deus não existe diferença, para o Cristo não existe diferença entre um e outro. Entre um judeu, um muçulmano, um católico, um espírita, um umbandista, um evangélico. Não existe. O amor de Deus, ele abriga todos nós. E como Jesus, ele foi anunciado como libertador do seu povo, ele está falando de você. Você precisa ser liberto por Jesus. Aí você pergunta, mas eu não sou escravo, eu não estou preso. Toda situação em que você está vivendo que não é boa para você é uma prisão. É uma prisão. Vou dar um exemplo. A falta de dinheiro. Então você está com a sua finança totalmente descontrolada. Isso é uma prisão. Você está preso às dívidas. Você que está com problema de saúde, você está preso àquela doença. E você que está com problema de relacionamento amoroso, você está preso também àquele problema, àquela situação. E assim com os pais que têm problema com os filhos que têm problemas com os pais, enfim. Toda situação que não é benéfica é um problema, é uma prisão que precisamos nos libertar. E Jesus, ele veio para nos libertar destas prisões, todas elas. Não é uma prisão num cárcere do corpo, mas é o cárcere da alma. A alma precisa ser liberta. E o que Jesus disse para que nos libertemos? Quais foram as palavras de Jesus? Quais são os ensinamentos de Jesus que nos liberta? O que ele disse? Conhecimento. Conhecimento nos liberta.
Por que esses espíritos que vêm na casa de Maria nos trazem tantos conhecimentos? Porque são enviados de Jesus, missionários que vêm trazer o conhecimento de Jesus para a nossa libertação. Quando você entra no chat aqui da casa e pergunta, o que eu preciso fazer para curar a diabetes? Aí, aquele que está aqui falando com você, intuído pela espiritualidade, diz, tome o chá da pedra umicá. Aí você fala, poxa, mas um chá vai resolver meu problema? Vai, porque esse conhecimento foi trazido pelos espíritos. E com o ato de você buscar essa liberdade, você vai encontrar. Buscar a solução, você vai encontrar. Porque o Cristo disse, busque e achareis. Então quando você busca, você acha. Você quer achar a liberdade? Então busque. Primeiro, Jesus disse, todo aquele que pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate a porta, ela se abre. Então, a nossa fé em Deus nos faz buscar. Primeiro pedir, falar com Deus. Senhor, eu preciso me libertar desse problema. Depois de pedir, você tem que buscar. Porque quando você pede, Deus, Jesus, Ele colocará situações na sua vida que você vai usar a seu favor. Situações, literalmente. Poxa, eu quero me curar da doença X. De repente, você se depara com uma live, uma transmissão ao vivo do templo, onde um médium começa a responder perguntas das pessoas sobre doença X, doença Y. Isso não é a ação de Deus? Claro que é. Aí você está lá com problema de relacionamento. Está orando porque você é um evangélico que acredita no poder da oração, né? E aí de repente você se depara com um programa espiritualista falando de espírito que cura. Isso não é ação de Deus? Claro que é. Quando eu peço a Deus algo, eu tenho a minha certeza absoluta de que o que vai acontecer logo mais é a ação de Deus em minha vida. Eu não tenho mais a ilusão de que eu vou pedir a Deus e uma luz sairá do meio das nuvens e abrirá o chão e se manifestará a solução do meu problema. Isso é ilusório, gente. Vamos viver a realidade. Quando eu faço uma oração, significa que eu tenho fé que todas as situações futuras serão, sim, a meu favor, porque Deus estará a meu favor. Mas se eu não acredito nisso, eu faço uma oração 10 milhões de vezes e não percebo nada. Por quê? Eu fico esperando essa visão melaborante de um anjo descendo das nuvens. Não, gente. Deus age a todo instante da forma mais sutil possível. Para quê? Para que me dê a oportunidade de buscar o que eu quero, dando a nós as ferramentas. Isso sim. Então, meu irmão, exercite a sua fé, peça o que você deseja, mas vai buscar, não espere não, vá buscar. O que é a busca? É fazer o que for preciso. E aqui nós estamos para somar a você, tá bom? Olha, o programa Madrugada com Deus começa e como sempre fazemos, iniciamos um dia, iniciamos um trabalho, iniciamos um período a mais em nossa vida com prece. Vocês sabiam que o nosso dia é dividido em 4 fases? Nosso dia, 24 horas, é dividido em 4 fases. Madrugada, meia-noite às 6. Manhã, 6 a meio-dia. Tarde, meio-dia às 18. Quer dizer, 12 às 18. E noite, das 18 às 24. Cada período é necessário que nos preparemos para entrar nele, para ter proveito. Não é por um acaso que existem os 4 períodos, é o tempo, cada período tem uma energia, tem uma força, tem um poder. Então em cada período, no início, faça uma prece.
E peça, Senhor, que nesse período eu possa alimentar minha alma para chegar aos meus propósitos. É como você tomar café de manhã, para quê? Para aguentar até meio-dia, né? Na hora do almoço, depois você almoça para aguentar até a janta, às 6, não é isso? Depois, antes de dormir, você faz aquele lanche para aguentar até a hora que acordar. Então você tem que alimentar a sua alma dessa mesma forma. Uma prece ao acordar, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, e uma prece para dormir. No mínimo, você estará alimentando assim a sua alma. Então, já que estamos começando, vamos alimentar a nossa alma com a prece do amanhecer? E vamos dizer as palavras que São Francisco muito bem, com muita sabedoria e com muito amor no seu coração nos trouxe. A prece diz assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver, além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todo tipo de calúnia e guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todas as pessoas que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu quero que você, após essa prece, preparando assim para esse novo dia, possa ouvir a palavra da espiritualidade, ou as palavras deste amigo espiritual, nosso irmão Issal, um grande espírito conhecedor da medicina material e espiritual, vem agora nos trazendo essas lições. Preste atenção. Peço primeiro um pouco de paciência aos irmãos para poder melhorar a forma de falar com todos. Todo o nosso organismo reage à simplicidade da nossa alma. Vivemos, crescemos, morremos, nascemos, desenvolvemos e aprendemos, sempre com a missão de sermos simples, como simples Deus o é. Muitas coisas que nós sentimos reagem em nosso corpo e nós reagimos ao mundo. Olhamos a natureza, mas pouco aprendemos com ela. Leveza traz à alma simplicidade, traz ao coração saúde, traz à mente paz, serenidade. Quando buscamos viver simples, a nossa alma simplifica todas as coisas que devemos fazer. Quando buscamos complicar demais, pela pressa que temos de tudo fazer, dificultamos o nosso corpo de atender à ansiedade que o nosso espírito tem de fazer.
nos cobramos demais, nos julgamos demais. Não queremos esperar que o tempo seja a nosso favor. Queremos mudar o tempo, mudar relógio, mudar o dia, mudar horários, mudar períodos, mudar o tempo. Quando estamos num rio e a corrente do rio age forte sobre nós, podemos lutar contra ela, podemos nadar contra ela, mas o esforço para chegar à nascente do rio será muito maior. Se estamos no rio, o rio quer nos levar. E o lado que o rio nos leva é onde ele encontra sempre um lugar maior para ele estar. Quando o rio não tem onde ir, ele para e ele espera até novamente uma nova passagem lhe ser trazida. A vida nossa também é como estar no rio. Se deixarmos a energia de Deus nos levar, suavemente vamos aprender, vamos desenvolver, vamos nos curar, vamos nos ajudar. Se lutarmos contra o que a vida quer nos mostrar, o esforço de aprender será muito maior. Mas, se seguirmos o curso que o rio está, aprendermos a trabalhar a nossa energia a nosso favor, o rio nos levará, ou a vida nos levará a algo muito maior. Se algo na frente nos impedir, olhe o que o rio faz. Ele busca caminhos para contornar, para transpor, para envolver o que antes parecia ruim. Quanto mais fizermos isso, mais vamos viver em paz. Não brigue com os problemas. Aprenda com eles. Não brigue com o seu corpo. Aprenda com ele. Não brigue com os outros. Aprenda com eles. Assim, teremos mais leveza na nossa vida. Teremos mais saúde na nossa vida. Teremos mais alegria. E assim, como o rio, nossa vida irá fluir melhor. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Quanto conhecimento, né? Não é mesmo? Aprender com a natureza. Ter uma vida simples. Não tenha pressa. Não é mesmo? A vida é como está no rio. Ele vai nos levando, vai nos levando, vai nos levando e nos possibilitando agregar conhecimento. Não tenhamos pressa, de maneira nenhuma. A natureza, ela nos dá tudo. E mais do que o alimento, ela nos dá também o conhecimento. Observa o animal. Você tem animal de estimação? Tem. Você tem um cachorrinho, um gatinho, uma calopsita, enfim. Esses animais, eles amam
amam aquele que cuida dele, ou aqueles que cuidam deles. Amam, mas amam incondicionalmente, por gratidão àquela alma que o toma conta deles. Assim, deveríamos nós aprender com esses animais a amar o Cristo, que nos dá tudo o que nós precisamos, mas amar incondicionalmente, porque Deus, o Cristo do planeta Terra, nos dá tudo o que precisamos. Nós temos que ter esse sentimento de gratidão como um animalzinho de estimação tem. Eu tenho certeza que o seu animal de estimação, ele por gratidão a você, quando você chega, ele mostra, ele exala esse sentimento de gratidão pelo amor que ele dá a você. Assim tem que ser o nosso amor a Deus. Então eu aprendo muito com os animais. Como disse o nosso irmão Issal, não é? Aprendamos com os animais. Vamos agora aprender mais das lições de Jesus com a leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. As palavras de Jesus, constantes dos versículos 24 a 28 do capítulo 23 da narrativa de Mateus e versículos 38 a 41, 43 e 52 do capítulo 11 da narrativa de Lucas, também abrangiam, de acordo com seu pensamento, a época em que eram proferidas e o futuro, sendo ainda aplicáveis aos tempos atuais. Ai dos que, limitando-se aos atos exteriores da fé, cobrindo-se com um manto de hipocrisia, não praticam as virtudes que pregam aos outros. Ai deles, pois que se condenam a si mesmos, por suas próprias bocas se acusam perante o Senhor. Ai dos que fazem para si uma capa de boas obras desleais, que a tanto equivalem às boas obras aparentes, com o fim exclusivo de as impor aos homens, e que, assim ocultando as iniquidades que lhes pejam as consciências, atraem os outros e os enganam pelos semblantes que lhes apresentam. Ai dos que, sabendo onde está a verdade, dela afastam seus irmãos, para que não se torne conhecida, para que suas iniquidades não sejam conseguintemente patenteadas. Ai dos que, sabendo onde está a luz, a escondem, para que seus raios desapareçam e as deformidades de suas almas não sejam vistas por seus irmãos. Ai dos que, tendo se apoderado da chave da ciência, nela não penetraram e lhe vedam a entrada aos que desejariam entrar. Ai desses, porquanto os que conhecem a verdade têm que viver segundo os seus ensinamentos. Eles possuem a chave. Se não entram no caminho que se lhes abre diante dos passos, e desse caminho desviam os que lhes cumpria conduzir por ele, duplamente culpados se tornam. Ai dos que, conhecendo a verdade, a velam ou mascaram, a fim de poderem mais facilmente encaminhar os homens para as sendas tenebrosas, por onde eles próprios enveredam. São aparentemente escrupulosos, são-no para suas consciências e para as de seus discípulos. No fundo, porém, a iniquidade é que os impele. Incapazes de seguirem o caminho da verdade,
afastam dele os que desejariam trilhá-lo, dizendo-lhes: segui-nos, só nós conhecemos o caminho mais seguro. Quem não nos acompanha os passos se perde. Oh, ai deles, ai desses guias cegos de um rebanho de cegos. Terão que dar conta de todas as ovelhas que houverem perdido, de todas as que hajam impedido de salvar-se. Ai dos que ocultam a luz, sua claridade viva os cegará. Ai dos hipócritas, dos falsários, dos velhacos, que ensinam como verdades o que sabem ser erros, que abrem estradas tenebrosas pelas quais não quereriam aventurar-se, no sentido de que não abrigam em seus corações os princípios que impõem aos outros. Ai deles, porque se condenam por si mesmos diante do Senhor. Põem sobre os ombros de seus irmãos um fardo pesado e não consentem em suportar o menor embaraço. Mentem aos homens, mas não podem mentir ao Senhor, e o Senhor lhes pedirá severas contas de suas ações desde o começo dos séculos, desde o começo de suas iniquidades. Dizendo o que consta dos versículos 29 a 39 do capítulo 23 da narrativa de Mateus, nos versículos 47 a 51 do capítulo 11 e versículos 31 a 35 do capítulo 13 de Lucas, Jesus aludia à morte e às perseguições que os profetas tinham sofrido, ao sacrifício que breve se consumaria no Gólgota, às perseguições, ao martírio e à morte que os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos viriam a sofrer, aos esforços que ele fizera para reunir as ovelhas em torno do cajado do bom pastor, à destruição de Jerusalém, à dispersão dos judeus e, finalmente, à época alegórica do fim do mundo, isto é, a época em que, operada pela depuração e transformação do vosso planeta e da humanidade terrena, a regeneração desta, vindo vosso protetor, governador e mestre em toda a sua glória, os homens, judeus e gentios regenerados, clamarão num brado uníssono de amor, como outrora a multidão que o acompanhava à sua entrada na cidade santa. Bendito o que vem em nome do Senhor. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus. O propósito? Adentrarmos a cada dia na presença de Deus. Por isso o nome, Madrugada com Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus para que Deus, Ele possa sim estar em nosso coração e com isso possamos ver tudo aquilo que Deus nos dá. As oportunidades em cada situação, por pior que aparenta ser, é Deus agindo para a nossa evolução. Eu não vejo um problema como algo contrário ao meu crescimento, porque eu acredito em Deus. Eu não posso acreditar em Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, e acreditar que esse mal que eu vivo, ele está sendo contra mim. Pois não existe nada que aconteça nesse mundo sem a permissão de Deus.
Então, se houve essa permissão de eu estar vivendo essa situação que eu não gosto, é porque essa situação me estimula a mostrar o meu potencial, me ajuda a evoluir. Eu acredito em Deus. Então Deus se faz presente me dando a oportunidade de crescer. Não é mesmo? Pensa nisso. Amanhã nós voltamos e continuamos esse assunto, a presença de Deus. Que a paz de Deus, de Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.